Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Aleluia. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui presentes na matriz da nossa Paróquia da Santíssima Trindade, também aqueles e aquelas que são familiares, amigos e demais irmãos e irmãs, né, que nos acompanham pelas nossas redes sociais. O coração do Evangelho é a Basileia tu Theos, em grego, reino de Deus. Basileia, reino. Theos, Deus. Então, o reino de Deus é o coração da pregação do Senhor. E dentro deste reino de Deus, desde o princípio da criação entre o homem e a mulher, está a união conjugal. União conjugal essa que
na nossa natureza, sim, não é apenas na doutrina, na fé da igreja, mas na natureza humana, a união conjugal entre o homem e a mulher, o chamado consórcio, né? Ou em latim, fedus, pacto, dá origem ao que entendemos como família. Nós estamos na semana de oração pela família, pela santificação da família, esta grande instituição. Então, a relação entre o homem e a mulher é elevado a Deus, a dignidade de sacramento, mas é permeado de uma santidade. E os vínculos que unem um homem e uma mulher são sinais dessa santidade, do desejo de viver esta santidade. Por isso, esta relação não pode ser coisificada, não pode ser materializada, não pode ser sinônimo de descaso, não pode ser algo a ser descartado. Por isso a crítica de Jesus ao pensamento de alguns no tempo de Moisés. Quando Moisés, obviamente guiado por uma cultura daquela época, cultura essa equivocada, estabelece alguns critérios para o divórcio, ele o faz devido à dureza dos corações. Mas para o Senhor, a relação entre o homem e a mulher deve ser vivido sempre numa santidade, num propósito de vida, porque a relação conjugal, a família é uma instituição de Deus, mas nós sabemos que para que ela possa dar certo, é necessário que cada um possa, de fato, contribuir. É a primeira das vocações, irmãos. Família é a primeira das vocações. Escreva aí no teu coração. A união conjugal, a união entre o homem e a mulher, que fique claro para nós. Para nós, união conjugal é homem e mulher. É ali que a nossa família se origina. Sociedade, os tempos modernos podem tentar descaracterizar isso. Mas para nós, respeitando a tudo e a todos, nós, baseado nos fundamentos da Sagrada Escritura, reafirmamos e sempre assim o faremos. Isso não é falta de caridade, não. É fidelidade a Deus. Não é desrespeitar ninguém, mas é apresentar para nós aquilo que é ideal para a nossa vida. Para nós, a família é formada, a união conjugal entre um homem e uma mulher. Não pode ser diferente. Nós não queremos faltar com a caridade para com ninguém. Mas nós precisamos reafirmar isso. Nosso coração não pode se distanciar daquilo que Deus nos ensina. E isso não é ser preconceituoso, irmãos. Isso é beber das fontes que são a nossa origem. O início, o princípio de tudo. Esta vocação é a primeira. E é a vocação mais desafiadora, bem verdade, sabemos disso. A vocação à vida conjugal é muito desafiadora. A minha nem se compara a ela. Os desafios que advêm sobre uma família, sobre a relação conjugal, sobretudo no mundo contemporâneo como o de hoje, é um desafio muito grande. É óbvio que toda vocação é desafiadora, mas essa é a mais desafiadora, não digo mais difícil. Porque toda vocação, ela necessita de entrega, de sacrifício, de fidelidade, mas a vocação matrimonial é a mais desafiadora. Porque a vocação, a vida ordenada, a vida religiosa depende única e exclusivamente da pessoa, daquele ou daquela que segue esse caminho. A vocação conjugal não. Precisa de uma sintonia, de um sincronismo, de uma unidade, de uma comunhão. E aonde os casais vão buscar esta comunhão? Vão buscar essa comunhão na sua espiritualidade,
na sua vivência eclesial. Não que aqueles casais que vivem a sua relação com Cristo, com a sua igreja, através dos sacramentos, da escuta da palavra, da vida orante, não vão passar por tempestades, por desafios. Não! O vivemos tal como qualquer um que releva a sua fé. Mas nós, devido a essa intimidade, essa comunhão, essa presença constante em Deus, nós cristãos católicos, que vivemos essa fé, e sobretudo os casais, eles vão buscar as forças que somente o alto podem prover, as graças que somente de Deus nós recebemos para vencer, ultrapassar os obstáculos que são colocados na vida conjugal. Sim, nós temos, obviamente, muitas pessoas que estão vivendo a sua segunda união e são muito amados pela igreja, muito queridos. A igreja os tem tanto como qualquer outro casal que está vivendo a sua graça sacramental. Não se trata disso. Mas nós queremos que as famílias continuem sempre unidas, sempre vivendo a graça de Deus. Porque todas as vocações da igreja, e nós estamos no mês das vocações, elas provêm da união conjugal. Inclusive essas que aqui estão, os nossos futuros coroinhas e cerimoniários. De onde vieram, se não do seio de uma família? Qual a sua origem, se não a vida conjugal dos seus pais? Toda igreja se alimenta, é nutrida, é suprida nas suas necessidades, nos seus ministérios, de homens e mulheres que vieram do seio de uma família. Então, por isso que nós damos graças a Deus pelas famílias, porque as vocações que sustentam essa igreja, todas, estou dizendo todas, irmãos, a começar pela vocação matrimonial, vem justamente desse sim em que o homem e a mulher dão um ao outro a escuta do chamado do Senhor para constituir uma só carne, como nos diz Jesus. Carne, em grego, não é? Sars, não é meramente matéria. Não. É tudo. É tudo aquilo que nós somos. Carne, então, aqui está implícito o conceito também de sentimentos, de afetos. Então, tudo que somos está na pessoa, na criatura que Deus criou. E Ele cria essa criatura, homem e mulher, para poderem realizar o seu plano do reino de Deus. Não apenas o reino de Deus, mas não há realização do reino de Deus se não houver a realização das pessoas. Então, matrimônio não pode ser um lugar de cárcere. Não deve, porque é lugar de realizações. Mas que para que essa realização possa ser vivenciada, é necessário que tanto o homem quanto a mulher, quanto também os filhos, colaborem para que o matrimônio seja fecundo, seja consagrado, seja edificante. Sim, foi do seio de uma família que Deus nos deu como testemunho este adolescente, do qual hoje nós veneramos nessa Santa Missa. São Tarcísio, filho de pais cristãos. Tarcísio viveu no século III, período de muitos mártires, no tempo em que Valeciano era imperador em Roma. Um tempo difícil para os cristãos, de muitas perseguições. Um dos mais grotescos espetáculos eram aqueles
que, como cristãos, eram depositados, jogados nas arenas, nos coliseus romanos, para serem devorados pelos leões, para serem sacrificados pelos gladiadores. Sim, Valeciano, pouco tempo antes, prendeu alguns cristãos, e ele iria presentear a comunidade de Roma com este espetáculo. Um grande circo de horrores. Os cristãos iriam ser jogados na arena para serem devorados, diante de toda aquela plateia ensandecida, sedenta por sangue, para o deleite, como espetáculo. Era comum isso. Era assim o fim de muitos cristãos que eram pegos adorando o Senhor. Mas havia no Papa Sisto II o desejo de levar a Eucaristia aos cristãos que estavam presos, porque eles queriam comungar. E aí então, ouvindo a pregação do Papa, ele perguntava: quem irá? Quem nós enviaremos então para levar o corpo de Cristo aos nossos irmãos que sofrerão martírio? Eis que uma voz de um adolescente no meio do povo, ali nas catacumbas de São Calixto, em Roma, porque os cristãos não podiam cultuar em via pública, era crime, por isso eles se escondiam nas catacumbas. As catacumbas eram os cemitérios de Roma. Eles enterravam as pessoas, sepultavam nas catacumbas, nas grandes galerias. E aí então uma voz, ouvindo a pregação do Papa, se levanta e diz: eu me proponho a levar a Eucaristia a eles. E o Papa disse assim: meu filho, você é muito jovem. São Tarcísio tinha 12 anos. E aí ele disse assim: que bom que seja assim, porque quem é que desconfiará de mim? Eu prometo que eu levarei o corpo de Cristo aos meus irmãos que estão presos, com muita reverência, com sublime respeito. Pode me enviar, dai-me essa graça. E o Papa então autorizou que Tarcísio levasse uma bolsinha com as hóstias consagradas. Ocorre que alguns adolescentes pagãos, desconfiados de Tarcísio, quando ele passa no meio desses adolescentes, começam a provocá-lo, a caçoá-lo. Tarcísio não dá atenção, está firme no seu propósito de levar aos presos a Eucaristia. Porém, um jovem o segura pela mão e repara na pequena bolsinha que Tarcísio levava junto ao peito. De tal forma que Tarcísio se agarra freneticamente com seu corpo franzino ao tesouro inabalável, inigualável que ele trazia, se recusando a deixarem molestar o corpo de Cristo, se recusando a deixar defenestrar o corpo de Cristo. E aí então, aqueles adolescentes, guiados pelos maus espíritos, começam a espancá-lo. Um centurião romano que o conhecia e também era cristão, se compadeceu e depois de pegar o seu corpo já imóvel, desfalecido, o levou até as catacumbas de São Calixto. Diz a tradição que o corpo de Cristo não se perdeu. Tarcísio defendeu com a própria vida este sublime sacramento. A igreja, então, reconheceu, ele foi sepultado nas mesmas catacumbas de São Calixto. Depois, o seu corpo foi levado para uma igreja de Roma. Por isso que a igreja o tem como padroeiro dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão,
e também dos cerimoniários e coroinhas. Esperam de nós, irmãos, a vocês que serão investidos e a todos nós católicos, termos este mesmo amor inesgotável pelo sacramento da Eucaristia. Espera-se de nós um testemunho. Hoje, já não há ameaças à nossa fé. Não nesse sentido de podermos viver livremente a nossa experiência com Deus. Ninguém, a não ser nós mesmos, tem o poder de privar-nos da Eucaristia. Ninguém, a não ser nós mesmos, podemos retirarmos da fila eucarística. Mas se faz necessário esse amor. Se faz necessário esse zelo. Se faz necessário essa consciência que São Tarcísio teve. A Eucaristia não é fruto dos nossos méritos. Não. É uma experiência de amor. Mas nos conformarmos a ela, a vontade de Cristo, também é a nossa resposta a este Deus que nos ama. Hoje, nós queremos a este mesmo Deus, agradecidos a São Tarcísio, olhar por esses pequenos servos e dizer a eles, enquanto igreja, o nosso muito obrigado. Reconhecer a beleza dessas vidas que desde cedo são colocadas nas mãos de Deus e eles mesmos se dispõem ao Senhor. Agradecer por essa igreja, como nos lembra o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, luz para o mundo, que é uma igreja toda ministerial. Às vezes criticamos tanto a igreja e só vemos as limitações dela. Não vemos a sua riqueza. Não vemos esta igreja em que nós temos aqui, olha, ministros extraordinários da comunhão, com uma idade já avançada, com toda uma experiência colocada a serviço da igreja há muitas décadas, mas também adolescentes, tal como São Tarcísio, que com o mesmo amor e carinho, dizem ao Senhor, tal como os ministros, eis-me aqui, Senhor, envia-me, faça-me um instrumento seu. Que belíssima igreja é essa que nós temos, irmãos. A igreja do Senhor, uma igreja cujo o ministério deve ser sempre sinônimo de serviço. Que Deus, meus amados irmãos ministros extraordinários, meus amados irmãos e irmãs, coroinhas e cerimoniários e demais servidores da messe, não nos faça esquecer nunca que a nossa missão não é ser senhor de ninguém, é ser servidor da messe. É necessário que eu diminua para que ele cresça, nos diz João. Nós somos dignos e amados servidores da messe. Todas as vezes que rezares pela vocação na igreja, não lembre somente de nós, ministros ordenados, não. Lembre dos nossos pequenos irmãos, estes que estão conosco nas nossas celebrações, nas nossas atividades da igreja. Lembre dos meus amados e amadas irmãs, ministros extraordinários da comunhão, que levam a Eucaristia a tantos enfermos, que servem a comunidade nas missas e celebrações. Lembre desses servos de Deus. Peça que eles possam continuar amando a sua missão. Tenho certeza que essa experiência que esses nossos adolescentes e jovens que estão fazendo ou que vão iniciar, vão ser desfrutados também por vocês, familiares. Se o fato deles terem esta consciência de que são servidores da messe, são importantes, estimados, respeitados e amados por nós, vai fazer com que eles se desenvolvam tal como Jesus, em idade, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Peço-vos aos pais, os incentive. Muitos não têm a capacidade de vir sozinho à igreja, nem devem. Tragam eles. Os motive.
Às vezes é difícil contar com um coroinha no domingo de manhã, para ter até paciência, né? Mas coloca o celular para despertar. É importante, hein? Quero ver os irmãos servindo com amor, com carinho, em todos os momentos. Mas eu queria agora dirigir uma pequena palavra a vocês que estão vivendo, aqueles que hoje vão iniciar essa nova etapa. Quem vos vê, vê o Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém, mas assim como foi transmitido a vocês ao longo desses meses de formação, coroinha também é ser exemplo. Exemplo de filho, exemplo de irmão, exemplo de colega. Não é? O comportamento de vocês precisa ser um comportamento que aponte para Cristo. Quem vos vê, vê o Senhor. Por isso, eu vos peço, sejam respeitosos e obedientes aos seus pais. Sejam cumpridores da missão de filhos. Sejam bons amigos, bons irmãos, dignos representantes da igreja. Vocês são para nós um orgulho, uma alegria. A certeza de que a igreja e a palavra do Evangelho ainda tem e sempre terá capacidade de inebriar os corações, ou seja, de trazer alegria aos corações de vocês. Padre Carlos e aqueles que virão depois de mim vão sempre respeitar, amar, rezar, incentivar vocês, meus queridos irmãos. Este presbitério, no qual vocês vão compor, é um lugar mais sublime para nós. É onde nós vemos o pão e vinho ser transformado pela força do Espírito Santo no corpo e sangue de Cristo. Lembrem-se, meus amados irmãos, vocês não estão servindo ao padre. Vocês estão servindo à igreja. O padre é um irmão de vocês, um irmão mais velho, um amigo, um pai, um conselheiro. Mas não é a mim que vocês estão servindo. Vocês estão servindo ao Senhor. Estão servindo à igreja. Façam com amor, com alegria. Mostrem com o brilho dos olhos de vocês a felicidade que vocês trazem no coração por dizer sim ao Senhor. Aos pais, agradeço todo o incentivo. Aos catequistas desses nossos irmãos, o meu sincero obrigado. Toda a paciência e pelo tempo dispensado. E a vocês, minha gratidão, meu carinho, meu respeito e a minha presença. Tenho muito, irmãos, que aprender com vocês. Essa simplicidade do coração que faz com que o Senhor se encante com cada um de vocês. Seja bem-vindo à missão que Jesus, através da sua igreja, vos confiará a partir de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.